Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e deixe seu like aí para atingirmos mais pessoas. Eu sempre peço, né, para fazer isso. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa realmente aprender a ouvir a voz de Deus no seu coração. E a única maneira de fazermos isso é lendo a palavra dele que ele deixou para nós. Ok, meus amores? Vamos lá? Nós conseguimos terminar 2 Coríntios e vamos começar Gálatas. Vamos ver o que Gálatas reserva para nós. Também foi escrita por Paulo, tá bem? Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, a igreja de Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Não há outro evangelho. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos agora, repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Gente, essa parte aqui, eu amo esse versículo. Inclusive, foi um dos versículos que eu usei no dia da minha formação do básico de teologia. Porque hoje em dia, o que nós mais nos preocupamos é em agradar as pessoas. É com o que as pessoas vão pensar da gente. E não é esse o foco. Nós temos que nos preocupar em agradar a Deus, em agradar a Cristo. Porque se nós focarmos em agradar a Deus, em agradar a Cristo, nós teremos uma vida muito abundante, muito mais reta e muito mais fácil. Porque quando você anda nos caminhos de Deus, a sua vida se torna mais fácil. Não existe isso de falar que ser crente é difícil e andar nos caminhos de Deus é difícil. Não, não é, gente. Não é difícil. Porque quando a gente tem Cristo no nosso coração, a gente vai abandonando o pecado aos poucos. Aquele pecadinho que a gente achava que não conseguia, aquele vício, aquela mania, a gente vai abandonando aos poucos. E às vezes, quando nós nos damos conta, nós falamos, uau, Deus me libertou. E é aí que tá. Então preocupe-se não com o que os outros pensam, mas com o que Deus pensa a seu respeito. Paulo, chamado por Deus. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar a seu filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver o que já era um apóstolo para ver. Quando me agradou revelar seu filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Versículo 17. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de intermédio parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhe
quanto ao que lhe escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Sicília. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Apenas ouvi dizer: aquele que antes nos perseguia agora está anunciando a fé, que outrora procurava destruir. E glorificam a Deus por minha causa. Quer dizer, gente, Paulo não pegou a Bíblia igual a gente pega aqui e fez um estudo profundo para anunciar o evangelho. Paulo fez grande parte do novo evangelho sem nunca ter chegado perto dos apóstolos. Ele já fazia um tempo que ele estava falando de Jesus sem ter chegado perto das verdadeiras ali, das testemunhas, né, que estavam ali com Jesus. E não tinha tudo escrito, os evangelhos tudo bonitinho, não. Isso foi sendo feito depois. Então, Paulo realmente teve um contato real com Jesus, uma revelação real de Jesus. Capítulo 2. Paulo é aceito pelos apóstolos. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular, aos que pareciam mais fluentes para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos com Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do evangelho permanecesse em vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram, então, não faz mais diferença para mim. Deus não julga pela aparência tais homens influentes, mas não me acrescentaram em nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Ou seja, gente, Deus não faz diferença de ninguém. Quero compartilhar uma coisa com vocês que... Antes de sentar aqui para ler a Bíblia, eu tava me sentindo meio cansada, meio assim, uma energia baixa, sabe? E é incrível, gente, é incrível o poder que esse livro tem. Faz 5 minutos que eu tô lendo, gente, e o meu coração se enche tanto de alegria, de paz, de amor. Olha, eu costumo dizer que para quem tá angustiado, para quem tá triste, para quem tá sem saber o que fazer, que leia a Bíblia, que dê a chance da Bíblia te curar, que dê a chance de Deus te curar, porque às vezes você precisa se dar a chance de ser amado, se dar a chance. Você precisa dar a chance para Deus mostrar para você o quanto Ele é maravilhoso na sua vida. Ai, continuando aqui. Pois Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo dos circuncisos, também operou por intermédio para os gentios. Ou seja, Deus não faz diferença de ninguém. Deus não quer saber se você é rico, se você é pobre, se você é bonito, se você é feio, se você é gordo, se você é magro. Deus não faz diferença. E aqui Paulo está dizendo que ele não fazia diferença entre quem era circunciso, quem não era circunciso, quem era judeu, quem era gentil. Ele ama todos e ele quer todos perto dele. Mas depende muito da gente isso. Entende? Não depende só de Deus, depende muito, muito de nós mesmos alcançar essa graça, alcançar o poder de Deus, entender o que está escrito nas entrelinhas da Bíblia, depende muito, muito de nós. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que deveríamos nos dirigir aos gentios e eles ao circunciso. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me oferecia fazer. Paulo repreende a Pedro. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viver como judeus?
Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será que Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida de agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Paulo era um homem extremamente corajoso. Ele não tinha medo de autoridades, ele não queria nem saber. Ele queria falar a verdade, ele queria falar o evangelho, doesse a quem doer, atingisse a quem atingir. Ele era, a palavra que mais resume, ele era destemido. E ele tinha certeza do que era a graça de Deus na vida dele, ele tinha certeza